eu sou a Sofia, especialista em medicina chinesa, e neste vídeo a minha intenção é falar-vos um pouco acerca do que é que podem esperar de uma consulta de diagnóstico na medicina chinesa. As consultas de diagnóstico na medicina chinesa têm como objetivo avaliar o estado do paciente, de forma a concluir sobre os possíveis desequilíbrios energéticos que originam os sintomas de que o paciente se queixa. Existem vários métodos de diagnóstico que são utilizados nestas consultas. São, por exemplo, a observação, o interrogatório, a auscultação e a palpação. Relativamente à palpação, é um método que permite, por exemplo, recolher informações sobre a vitalidade do paciente, sobre o seu estado físico, faz-se uma avaliação da expressão do rosto, da cor da tez e faz também a observação da língua. Esta observação da língua é dividida em duas partes. Por um lado observa-se o revestimento da língua e por outro lado também o corpo da língua. E é curioso que na medicina chinesa diferentes regiões da língua estão associados a diferentes órgãos do nosso corpo. E isso também nos ajuda no diagnóstico. Por exemplo, a ponta da língua está relacionada com o órgão coração. Relativamente ao interrogatório, é um método, no fundo, questionar o paciente para saber acerca da história da patologia, da história de saúde do paciente desde o início da sua vida, os seus hábitos alimentares, a sua qualidade do seu sono, qual o seu estilo de vida, pois tudo isto nos ajuda a perceber quais são as causas da sua doença e assim fazer o diagnóstico mais correto. Depois, a auscultação permite tirar conclusões acerca das alterações patológicas no interior do corpo do paciente, ouvindo, por exemplo, o tom da voz, a forma como a pessoa fala. Isto também são indicadores que nos ajudam na definição do diagnóstico. A palpação do pulso ajuda-nos a confirmar todo o diagnóstico e permite concluir acerca do funcionamento de todos os órgãos e vísceras do corpo e sobre o estado da energia e do sangue do paciente. A partir destes métodos de diagnóstico, faz-se então a diferenciação de síndromes e define-se o protocolo a seguir. A definição do protocolo é feita para cada paciente em particular, de forma individualizada e holística, assim como a escolha das várias técnicas a utilizar. Por exemplo, pode-se chegar à conclusão, mediante determinado diagnóstico, que recomendar-se fazer apenas a acupuntura, ou então a acupuntura e fitoterapia, por exemplo, ou então a acupuntura e tuiná. Portanto, são tudo técnicas que se definem em função das conclusões retiradas da consulta de diagnóstico. Por isso é que as consultas de diagnóstico são tão importantes antes de iniciar os tratamentos. Além disso, depois são feitos ajustamentos, ou podem ser feitos ajustamentos ao longo das várias sessões de tratamento, mediante as melhorias que o paciente vai apresentando. Portanto, tendo em conta a evolução da patologia, podemos ir trocando pontos de acupuntura, ou acrescentar, ou até retirar pontos que numa fase inicial eram importantes de ser utilizados. Portanto, como há um acompanhamento ao longo dos tratamentos que se faz aos pacientes, temos esta possibilidade de ir adequando o protocolo. Portanto, ele não é estanque
e isso permite que os tratamentos sejam tão eficazes quanto possível. E já agora gostava também de partilhar convosco uma analogia que eu faço muitas vezes para explicar como é que a acupuntura funciona. Isto porque é uma pergunta que muitas vezes me fazem, mas afinal, como é que a acupuntura funciona? Porquê é que funciona? E qual é o efeito que as agulhas têm no nosso corpo? Então, de uma forma muito simples, eu comparo o nosso organismo a um sistema hídrico. Imaginem o planeta Terra, que tem oceanos, que tem mares, que tem rios, que tem barragens construídas pelo homem, que tem aqueles canais de rega e diminuindo em termos de proporção a quantidade de água que cada um destes exemplos que eu estou a dar tem. Imaginem que se chegam ao ponto de haver as torneiras na nossa casa, a canalização das nossas casas, por exemplo, e também os canais de rega que regam as hortas e os terrenos agrícolas. Também o nosso organismo, em termos energéticos, em termos de meridianos, temos algumas semelhanças com este ciclo hídrico. Nós também temos alguns meridianos que são considerados mares, temos meridianos principais e meridianos secundários. E o que é que a acupuntura faz? O que as agulhas fazem no nosso organismo é mais ou menos o mesmo do que os agricultores fazem quando querem encaminhar a água para os seus terrenos agrícolas. Portanto, se eles abrem passagens de água, retiram água dos lagos, retiram água das barragens e quando querem regar determinadas zonas do seu terreno agrícola, abrem caminhos para essa água passar. As agulhas de acupuntura vão fazer exatamente isso. Se há alguma zona do nosso organismo que está, digamos que, bloqueado do ponto de vista energético ou para o qual não está a afluir a quantidade de energia ou a quantidade de sangue que é adequada para o bem-estar do organismo, para o bom funcionamento de todo o organismo, então o que as agulhas vão fazer, no fundo, de uma forma muito simplista, é abrirem caminho para que a energia flua para onde deve fluir. Espero que tenham gostado desta explicação. Se tinham algum receio que vos estava a impedir de fazerem o agendamento da vossa consulta, espero ter ido de encontro às dúvidas que vocês precisavam ter esclarecidas. E já agora convido-vos a fazer like no vídeo e a subscreverem o meu canal.